Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, né? Que a gente vai hoje estudar 1 Samuel. Estamos no quarto livro, o livro histórico. A gente está estudando, né? Começamos lá em Josué, fomos para os Juízes, Ruth na semana passada e hoje a gente vai dar uma passeada aqui no livro de 1 Samuel. Quem sabe por um grande milagre eu não consigo ainda dar uma pincelada em 2 Samuel. Mas se for o primeiro aqui eu já estou contente. Tanta coisa para falar, né? Bom, amados, só para a gente não dar aquele salto na história, né, ficar um negócio desconexo, porque o livro de Ruth, ele ainda está incluso, né, está dentro do período histórico do livro de Juízes. Lembra dessa informação? Então, o livro de Ruth ainda pertence, né, à época dos Juízes lá. E o livro de Samuel, o começo do livro de Samuel, ainda também pertence ao período histórico do livro de Juízes. Tanto é que nós vamos ver os dois últimos juízes de Israel, que é o Eli e depois o Samuel, né? Depois de Samuel aí já parte para outro período histórico, que é a época dos reis, dos monarcas, tá? Então só para a gente aqui se situar na história, né? Não sair do mapa, a gente está na geografia e na história aí caminhando, tá? Então a gente vai falar sobre 1 Samuel, né? Origem da monarquia. Quem escreveu esse livro? Bom, o autor desconhecido, né? O autor é desconhecido. Alguns até pensam que Samuel podia ter escrito, ou alguns trechos, mas eu vou colocar aqui como desconhecido, tá? Eu só afirmo algo que de fato tenho convicção, né? Que nas pesquisas que eu faço, os estudiosos lá, os comentaristas, eles afirmam e dão lá os motivos, né? Pelas afirmações, aí eu venho aqui também e passo para vocês, mas quando eu não tenho, então eu prefiro deixar de dar uma informação do que dar uma informação errada, né? Querendo mostrar uma sabedoria, sabe de tudo, tem resposta para tudo. Tem gente que é mais corajoso do que sábio, né? Falando coisas que não tem tanta segurança. Mas vamos lá. Então, quem escreveu? Autor desconhecido. O que ele escreve, o autor? A história do início da monarquia. Então, 1 Samuel, tá certo? Pretende falar sobre a história do início da monarquia. Onde é escrito? Onde se dá isso? Em Canaã. Canaã, né? Que a gente mais conhece como Israel mesmo, né? Mas aqui ainda é tratado como Canaã. Quando isso se dá? Quando é escrito esse livro? Entre 1050 e 1010. 1050 a 1010. Vocês já estão acostumados com esse negócio que a data vai caindo, né, irmãos? Ela não vai subindo, né? Então, tipo assim, 1050 é antes de 1010. Tá tranquilo essa informação? Não dá um nozinho na cabeça. Porque assim, Cristo zera, né? Então, depois de Cristo, tranquilo. A gente sabe que 2021, depois vem 2022. É depois. Antes de Cristo, aí é decrescente. Então, assim, 2050 é mais para trás do que 2010. 2010, ó, 1010. Por quê? Vem decrescendo. 1050, 1049, 1048, até chegar a Cristo. Entenderam? Então eu sei que às vezes dá um nozinho na cabeça por conta disso aí. Falar, como está diminuindo? Se o negócio é para frente. É porque a gente está falando antes de Cristo. Então quanto mais distante de Cristo, mais vai crescendo a numeração. Quanto mais próximo da nossa era, vem diminuindo. Tranquilo? Então eu sei que ainda talvez, uma vez ou outra que eu falar isso aí, pode dar um nozinho na cabeça, mas a gente acostuma, né, quando vai estudando a história, tá? Então vamos lá. Quando foi escrito? 1050 até 1010, que é o período que abrange mesmo, são 40 anos, né? Vai falar do reinado de Davi, também de 40 anos, mas um pouquinho mais para frente a gente fala sobre isso.
Por que esse livro foi escrito? Por quê? Para registrar como Israel tornou-se uma nação unida, governada por reis. Lembra a época do juiz, uma bagunça, tinha um líder, o juiz, o que era um juiz? Era um líder regional, né? Às vezes uma tribo, 2 ou 3 tribos ali ele governava, mas não sobre toda a nação, todas as 10 tribos. Agora em Samuel aqui, com o estabelecimento do primeiro rei, aí sim, você tem um governante para a nação. O monarca é isso, é um governante que governa, né? Que lidera toda a nação, tá? Mas calma que a gente nem chegou lá ainda, só para falar que esse livro aqui foi escrito para isso, né? Por que foi? Para registrar aqui como Israel se torna essa única nação unida e governada por reis. Então, 1º e 2º Samuel, na Bíblia hebraica original, formava um único volume. Nós vamos estudar aqui como 1º Samuel e 2º Samuel. Mas o original lá que foi escrito, né? A Bíblia hebraica é só um livro, é um volume só, tá? Isso também, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, na Bíblia hebraica é um volume só. É por isso que a gente fala assim, o Antigo Testamento na Bíblia hebraica tem 22 livros, no nosso tem 39. Falo, então nós temos a mais? Não, são os mesmos livros, é que eles são agrupados de forma diferente. Nós estudamos isso em bibliologia. Quem teve a matéria, se não lembrar é porque faz parte de não lembrar. É por isso que tem que anotar esse trem, né? Vai lembrar de tudo também? Nem eu lembro. Vamos estudar 1º e 2º Samuel também, e também 1º Crônicas, tá? Pois correspondem ao mesmo período histórico. Então, 1º Samuel, 2º Samuel e 1º Crônicas, eles vão registrar o mesmo período histórico. Embora 1º Crônicas foi escrito só depois do cativeiro babilônico. Isso eu estou falando do ano 500 e... ano 600, vamos arredondar aí, tá? Então, ele foi escrito, mas ele foi escrito registrando esse período histórico aqui. Olha só. Depois a gente vai ver aqui mais para frente, talvez, né? Não a aula de hoje, outra aula. A gente vai ver, por exemplo, Reis falando de uma mesma coisa que Crônicas. Aliás, Crônicas repete o que Reis fala, só que tem informações diferentes. Porque já tinha se passado alguns séculos, eles tinham contato com nações pagãs, o escritor estou falando, né? Então por isso tem abordagens distintas, mas é esse mesmo período aí. 1 Samuel, capítulo de número 1 ao 15, vão falar sobre Eli, Samuel e Saul. 3 figuras, a princípio aqui, né? As principais no início do livro, tá? Do capítulo 1 ao 15, do 16, sim, que vai falar de Davi, que a gente vai abordar depois. Então, dos capítulos 1 ao 15, 1 Samuel, vão falar sobre Eli, Samuel e Saul. E em 1 Samuel, capítulo 18 ao 31, até 2 Samuel e 1 Crônicas, aí relata a história sobre todo o período de 40 anos do reinado de Davi. Estou dando aqui os resumões aí, se vocês puderem anotar, vão anotando, porque isso aqui são os resumos, né? A gente vai voltar e detalhar. Vou repetir. 1 Samuel, capítulos 18 ao 31, 2 Samuel, todo o livro, e 1 Crônicas, relata histórias sobre o período de 40 anos do reinado de Davi. Davi reina durante 40 anos. 7 anos lá em Hebron e 33 anos, né, sobre todo Israel, em Jerusalém, todo Israel. Então, 40 anos é o período total que Davi reina, né? Então, vamos fazer a divisão aqui do livro, ó. Se vocês quiserem anotar. Capítulo 1 ao 7 é a primeira divisão, fala de Samuel. Então, capítulo 1 ao capítulo 7 vai falar esse personagem. Samuel é o personagem principal, tá? Do 1 ao 7. Do 8 ao 15 vai falar de Saul. Então, 8 ao 15 fala de Saul. E dos 16 ao 31, o final do livro, fala de Saul e Davi, né? Aqui a gente vê então 3 personagens principais também. Só que Eli, eu disse para vocês que foi um juiz, né? Ele morre logo no começo lá. Seus filhos são pessoas que não dão testemunho de Deus. A gente vai entrar num negócio bem interessante que a gente estava falando aqui em off, na aula aqui, né? Até mesmo sem perceber, a gente falou de algumas coisas que eu vou abordar aqui. Então assim, o Eli, ele é um juiz, ele julga Israel, mas é um cara fraco, um cara que não dá conta porque os seus filhos não dão testemunho. Ele é sacerdote também, né? Quando no capítulo 1 e capítulo 2 aparece aí uma mulher chamada Ana,
famosa oração de Ana, né? Capítulo 1, capítulo 2, pedindo um filho porque era estéril e tal. Naquele tempo ainda tinha a bigamia, né? Ou poligamia, o homem ainda podia ser casado com uma, duas, três, enfim, que nunca deu certo, nunca deu certo. A história bíblica mostra que esse negócio nunca deu certo. Embora Deus tolerasse, Deus nunca aprovou isso, né? Deus tolerava, Deus colocava inclusive lá algumas leis lá para amenizar, porque Deus estava trabalhando com essa humanidade ainda totalmente corrompida. O Antigo Testamento não é a vontade de Deus perfeita, a vontade de Deus plena. O Antigo Testamento é Deus tentando trazer esse povo para a maturidade, para que eles se relacionassem, sim, como o Novo Testamento propõe para a gente. Então, o Novo Testamento, sim, é a vontade de Deus expressa em Cristo, a partir de Cristo e na doutrina dos apóstolos, né? Lá que vem falando, aí sim, estabelece já um padrão de Deus. E aí Jesus vira e mexe quando pergunta para ele, tá, Moisés disse tal coisa. E aí Jesus fala assim, ó, mas vocês leram lá no princípio? Lá no começo? Então Jesus pega o parâmetro antes do pecado, antes do Adão, né? Do casal lá pecar. Então o Evangelho é essa tentativa de nos recriar em Cristo antes do pecado, tá certo? Moisés, todo o Antigo Testamento, é o relato de como Deus foi resgatando esse povo, trabalhando. Então, pegar o Antigo Testamento, irmãos, para você criar doutrina de comportamento para nós hoje, é um negócio muito perigoso, e eu vejo que muitos fazem isso. Querem pegar texto do Antigo Testamento e falar, mas isso aqui está escrito no Antigo Testamento e tal. Eu falo, André, mas não serve para nada? Não, lógico que serve, nós estamos estudando. A gente está, inclusive, extraindo lições práticas para a nossa vida, mas com muito cuidado e sempre fazendo link para o Novo Testamento. Eu devo já ter falado isso para vocês um bocado de vez. E vou bater nessa tecla o curso todinho, porque esse exercício a gente sempre tem que fazer quando lê o Antigo Testamento. Fazer o link para o Novo, para ver se isso cabe como ensinamento, né, para nós, como doutrina, como aplicação de vida prática de comportamento. Senão a gente cai na religiosidade que a grande parte, eu ia falar a maioria, mas talvez eu estou exagerando, ou não, né? Mas grande parte dos evangélicos no nosso país vivem uma religião melhorada. E evangelho não tem nada a ver com religião, irmão, tá certo? Por conta disso, e não entender essas questões aí. Mas vamos lá, a oração de Ana, né, o capítulo 1 e o 2, consagrando seu filho ao serviço do Senhor no templo. Ele serviu, né, o Samuel como sacerdote, juiz e profeta. Eu acho bem interessante essa observação, porque a semelhança de Jesus, o livro de vocês vai falar isso, tá? Então, eu estou falando um bocado de coisa que o livro exatamente não fala. É por isso que vocês, lendo aqui, estudando aqui, vocês vão ver como que vocês vão ter muito mais informações na aula. Então, juiz, ele foi o último juiz de Israel, ele foi sacerdote porque pertencia à tribo sacerdotal e de fato serviu como sacerdote no templo, e também como profeta. Tá? Ele não inaugura exatamente o ofício de profeta, porque Moisés já tinha sido profeta, né? Quando a gente lê, acho que é Deuteronômio 34 e 10, se não me falha a memória, vai falar que Moisés, o grande profeta da nação, e Débora também, lá em Juízes, também era uma profetisa, né? Não se fala profeta, é profetisa, mulher, tá? Então, é a mesma coisa aí, o povo fala de apóstola. Isso nem existe no português, né? Tem o apóstolo e a apóstola, é apostoliza, né? Alguns brincando falam, talvez é apostila, não sei. Mas vamos lá. Sacerdote, juiz e profeta. Ele exerce os três ofícios, à semelhança de Jesus, que exerce sobre o seu ministério. Ele é rei, é sacerdote e também profeta. Tá? Então, olha só, em uma única pessoa há três ofícios. Não era comum, né? Nunca foi comum. Então, vamos lá. Dos capítulos 4 ao 6, 1 Samuel, a gente vê a derrota de Israel aqui, né? Israel perde a batalha para os filisteus, pois pensavam que só por possuírem a Arca da Aliança a vitória estava garantida. Se vocês quiserem abrir aí, no capítulo de número 4, a gente vai ver aqui sobre essa questão. Então, olha só, ainda Israel era muito afrontado, era muito atacado por nações em volta, né? Os filisteus sempre foi um povo que deu trabalho, sempre, né? Os cananeus, os filisteus, os jebuseus, aí tem um monte de eus aí,
né? Então esse povo sempre deu trabalho, sempre foi uma nação nações, melhor dizendo, que perseguiu Israel. E o capítulo 4 ao 6 vai mostrar então essa batalha contra o povo de Deus. Então aqui ainda o povo de Israel era liderado por um juiz, que no caso é o Samuel. Samuel é o último juiz, tá certo? Do povo de Israel aqui, o povo de Deus, esse período da história, tá? Mas ainda é ele que lidera, que governa, né? Então ele exerce a liderança como juiz, ele é um sacerdote, ele intercede pelo povo e ele é o profeta aqui também. Então olha só, irmãos, um único homem, como que Deus depositou, né, tanta responsabilidade. Então desde a sua meninice foi consagrado a Deus. Samuel era um cara assim impressionante no sentido da comunhão que ele tinha com Deus. Eu acho que só Moisés mesmo, que é uma figura assim que está acima pelo fato da importância, eu estou falando, né, de toda essa condução histórica, espiritual e tudo mais. É só Moisés mesmo, mas o Samuel é um cara que se destaca acima de todos os outros, né? Tem um texto aqui que diz, não sei se eu vou... tá aqui, ó, capítulo 3, versos 19 e 20, aqui. Vai dizer o seguinte: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Essa palavra é interessante, que mostra a comunhão que esse menino ainda, né, esse sacerdote jovem, ele tinha com Deus. Ele falava e Deus não deixava a sua palavra cair em terra. Eu me lembro de Elias, e disse assim: segundo a minha palavra não vai chover. Ele nem usou o nome de Deus, né? Assim diz o Senhor, em nome de Jesus e tal, né? Segundo a minha palavra não choveu mesmo, não. Ele disse: segundo a minha palavra agora chove, e choveu mesmo. Mas fala assim: então calma aí, André, então Deus obedece a homens? Não. Ele tinha comunhão tal com Deus que o Espírito de Deus conduzia os pensamentos, os desejos desses homens, a ponto de que o que eles falavam não eram de fato palavras produzidas, né, pensamentos e desejos produzidos pela sua natureza humana. Era o Espírito Santo que os enchia de tal maneira que os desejos, os sentimentos e as palavras era o próprio Deus que usava. Por isso são profetas. A palavra profeta tem significados, né, tem roé, navi, né, são esses dois termos que tem no Antigo Testamento, no hebraico. Roé e navi. Navi é aquele que vê, ou seja, aquele que enxergava o mundo espiritual. Ninguém via, mas ele via. Lembra foi Eliseu, se não me falha a memória, ou foi Elias mesmo? Sempre confundo as histórias, são bem parecidas, né, dos dois, muito parecidas. E eu sei que tem uma ocasião lá que vem um exército lá para cercar, e aí Eliseu, né, aí sai o moço lá de Eliseu, o Geazi, né, Geazi, meu senhor, olha aí, carros e cavaleiros aí vão prender a gente. Aí o profeta de boa, tranquilo, disse: rapaz, o senhor abre os olhos do moço, ele não está vendo nada. Aí quando ele orou, né, aí Deus mostrou para o menino assim, ó, por trás daquele exército tinha exércitos celestiais. Então ele via, o profeta enxergava, Deus abria o leque assim, ó, descortinava, né, com visões, o futuro, as coisas que estavam acontecendo no âmbito espiritual, né? Aquilo que os olhos humanos não podem ver, mas que é uma realidade ainda nos nossos dias, não difere não, é a mesma coisa. Então, sem querer sensacionalizar, que eu sou muito preocupado nesse negócio, né? Até de vez em quando a gente vê alguns irmãos assim meio empolgado, é mais empolgação do que verdade, né? Estou vendo um anjo aqui, vi um anjo, não sei o quê. Não, é a realidade, estão por aí, fato. Eu não duvido que estão aqui, também não duvido, né? A própria Bíblia, inclusive, garante que há anjos, só que eles não ficam aí à toa, se mostrando para qualquer um, não é qualquer um que eu digo menosprezando, mas há um propósito específico, né? Deus não envia anjo assim, por nada, só para, estou aqui, o cara, vi um anjo aqui, tá aí, mas qual é o propósito disso? Deus não é bagunçado desse jeito, né, irmão? Então, essas pessoas, elas viam de fato, mas tudo com um propósito e tudo mais. Então o profeta é aquele que via, que é o navi, né? E o roé é aquele que fala em nome de Deus. Um dos significados da palavra é borbulhar. Eu acho interessante esse termo, borbulhar, ferver, né? Então o profeta é aquele que o coração dele fervia com as palavras de Deus. É por isso que a gente fala, o profeta, ele não profetiza a hora que ele quer,
porque é o Espírito de Deus que gera nele a profecia. Um termo que recorrentemente eu ouço, né, os irmãos na igreja, ou um termo, e até os pregadores são culpados disso, né, na empolgação também. A gente é empolgadão, né, com um bocado de coisa. Até o professor às vezes se empolga aqui, né? Tem que tomar cuidado. E às vezes fala para o irmão profetizar para o outro, eu profetizo. Não é assim não, irmãos, que funciona o negócio. Eu não tenho autonomia, eu não sou o gerador da profecia. Eu não posso falar, eu profetizo sobre a tua vida isso, isso e isso. Quer dizer, eu estou falando que Deus está falando alguma coisa, é isso? Mas como se eu não recebi? Se é o Espírito Santo que gera isso. Então, na empolgação e por esses modismos que a gente tem, né, a gente vai adestrando o povo e vira um negócio quase cultural, né? Que o profeta fala que está vendo anjo, fala que está profetizando, e na realidade o Espírito Santo não está agindo em nenhuma dessas situações, muitas vezes. Não estou falando que não está, não estou julgando, porque eu nem tenho condição de fazer isso, né? Só na condição que eu participo, talvez. Eu fui uma vez numa igreja e o pastor pregou, ele quando a gente começou a pregar, ele falou, vou pregar e depois eu vou te dar 20 minutos para entregar as profecias. Você estava prevendo que ele já ia ter. É um negócio complicado. Então, assim, irmãos, são coisas que empolgam, são coisas... E eu não estou falando, e eu não desacredito, inclusive nos dias de hoje, que há manifestação do Espírito Santo. Eu não sou incrédulo, eu sou crente, né? Então, quem estuda a Bíblia é crente e crê de verdade nas coisas. Eu creio no poder de Deus, eu creio nos dons espirituais, eu creio nas visões, nos sonhos, onde Deus se comunica com a gente. Eu creio, inclusive, visão e visões de anjos. Já tive essas experiências e tal, creio em tudo isso. Mas isso é muito banalizado. Né? Isso como se fosse corriqueiro, assim, estou vendo um anjo aqui, está acontecendo aqui. Tem gente que fala, meu Deus do céu, não é possível, eu sou um crente muito ruim, minha conexão está muito mal, né? Eu acho que eu não paguei o Wi-Fi com o Jeová nesse mês aqui, que eu não estou tendo nenhum contato com ele. E os irmãos, assim, alguns irmãos parece que é muito fácil, né? Ver tudo, Deus fala muito facinho com ele. Eu sou muito ruim na espiritualidade, os irmãos são muito espirituais e é muito fácil. Enfim, vamos lá, caminhar aqui para não desviar muito na questão. Então, sacerdote, juiz e profeta, né? No capítulo 4 aqui, então, até o 6, os filisteus, eles invadem Jerusalém e o povo aqui, nessa ocasião, estava despreocupado. Porque o que eles pensavam? A Arca da Aliança está conosco. Se a Arca da Aliança está com a gente, está tudo certo. A Arca da Aliança representava, naquela ocasião, naquele contexto histórico, a presença de Deus no povo de Israel. Só que, irmãos, eles confiavam na Arca da Aliança, mas viviam uma vida totalmente errada, né? Então falou, não tem garantia nenhuma. Tanto é que a Arca da Aliança é levada, eles levam. Eles falaram, como que nós perdemos a batalha se Deus estava conosco? Não, Deus não estava. Estava uma arca que representava a presença de Deus, né? Muitas vezes também, já tentando aqui extrair alguma questão para a nossa vida, a gente confia em muitas questões porque a gente pertence a uma denominação X, porque a gente frequenta igreja, porque a gente, né, enfim, faz isso ou aquilo. A gente confia nessas questões religiosas, achando que Deus sempre vai aprovar a nossa vida, Deus sempre está com a gente. Nem sempre, mas a gente precisa ter muito cuidado nesse negócio aí, né? De confiar em histórico, de confiar o que já fez e tudo mais. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Mas é interessante... Inclusive aqui, nesse período, a Arca da Aliança, ela é elevada, né? É na ocasião que morre o Eli, no caso, né? Então, a nora dele está gestante lá para dar luz, e quando ela ouve que a arca foi roubada, ela dá luz ao menino, né? O sacerdote, me parece que ele era bem, assim... abençoado, como diz, né? Abençoado, sabe? Abençoado. Tem uns que falam que é forte, né? Eu acho interessante, a gente não quer falar assim, é forte. Não, é obeso, né? Mas ele era abençoado, que a Bíblia diz assim, quem confia no Senhor engordará. Então ele era abençoado, ele confiava no Senhor. Aí caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. O juiz Eli. E nasce o menino, é dado o nome do menino de Icabô. Já falei isso para vocês em outra ocasião, não? Icabô, Icavode, né? Falei, lembra? Da música lá que é cantada, né? De Shekinah e tudo mais. Então, Icavode. Então, a glória do Senhor foi levada. Então, eles ficaram aí sem a aprovação de Deus, sem a presença de Deus no seu meio. Então, olha que risco aqui que Israel está correndo nesse tempo. Tem o profeta, tem o juiz, tem o sacerdote, tem promessas de Deus.
só que é chamado de povo de Deus, tem todo o pedigree, né? Como a gente fala, todas as qualificações aí, mas a presença de Deus não está e eles perdem a batalha. E a gente vai ver isso aqui na história de Israel, como é comum sempre acontecer essas questões e os reis que vão surgindo aqui. Então vamos lá, derrota em Israel acontece por conta disso. Vitória lá numa cidade chamada Mispá, capítulo de número 7. Bora ver se a gente consegue caminhar um pouquinho aqui. Capítulo de número 7, 20 anos depois da derrota. Então olha só como de um capítulo para o outro passa-se bastante tempo, né? A gente não pode estudar os livros aqui achando assim que um capítulo é um dia, segunda-feira capítulo 6, terça-feira capítulo 7. Não é assim, né, irmão? Às vezes passa-se muitos anos. Então, do capítulo 6 para o 7 aqui, né? Ou do 4, melhor dizendo, 4, 5, 6 para o 7, passa-se 20 anos depois dessa derrota aí. Samuel elimina a idolatria em Israel e leva o povo de volta a Deus, e o povo foi vitorioso durante todo o período que ele foi juiz. Então olha que coisa interessante, Samuel consegue, né, a liderança que a gente falou nos livros passados lá de Juízes, por exemplo, a necessidade de uma liderança piedosa, uma liderança... Eu estou estudando também o livro de Oséias, né, em outra turma, aliás, é para semana que vem que eu vou dar essa aula, mas no livro de Oséias tem um capítulo 4, verso 9, bem interessante esse texto, que diz assim: tal o sacerdote também o povo, né? E ali Oséias está denunciando, Deus através de Oséias está denunciando que todos estão corrompidos, inclusive os sacerdotes, e é por isso que Deus vai trazer o juízo, porque os sacerdotes, os profetas, ou seja, a liderança estava corrompida. Então a gente percebe a importância de líderes, de homens, de mulheres, de pessoas que elas conduzam o povo à fidelidade, né, irmão? A necessidade que há. É por isso que o nosso país muitas vezes está do jeito que está, porque nós vemos a grande necessidade e a carência muito grande de líderes, gente que seja exemplo de fato, gente que seja assim exemplos morais, né? A gente vive numa baixa muito grande moral no nosso país, né? Gente que seja exemplo ético também. Ética é um negócio que está bem... Quando é falado muito sobre uma coisa, é porque deve estar em falta ela, né? Então, ética é um assunto que de uns anos para cá tem sido muito trabalhado, né, pelos filósofos modernos aí, nas pregações e tudo mais, né? Então, a gente percebe aqui que o Samuel, ele conduziu esse povo em todo o tempo. Samuel tinha respeito publicamente, né? Mas a semelhança de Eli, aqui que eu quero destacar um pouco mais, seus filhos não andavam em seus caminhos, e então o povo implorou por um rei. Samuel fica triste e avisa, vamos ver o capítulo de número 8, já segui aqui, e avisa dos perigos, mas concorda, né? Não tinha o que fazer muito. Mas antes que a gente discorra aqui nessa questão, porque até então era o juiz, né? A gente vai ver a transição do juiz para os monarcas, os reis. Eli era um sacerdote, mas seus filhos não tinham conduta moral, ele não conseguiu ser um bom pai. Irmãos, como é assustador nessa Bíblia Sagrada aqui, esse Antigo Testamento, e nesses capítulos à frente que a gente vai estudar, como esses homens de Deus, eles fracassaram na paternidade. Negócio absurdo. Eli é um, Samuel é outro, a gente está falando de homens de Deus. E Davi também, futuramente, aqui a gente vai ver. Homens de Deus, é inegável, são homens de Deus. Mas como eles falharam, talvez, Emerson, por aquilo que a gente estava falando aqui, né? Talvez não deram a atenção devida à importância no ministério deles, que a família ali, os filhos no caso aqui, né? Os mais prejudicados, nem citam as esposas e tal, mas está incluso, lógico, né? A família. Mas os filhos aqui, como não como eles foram prejudicados e, consequentemente, como toda a nação foi prejudicada por eles não serem bons pais. Olha só, que coisa para a gente tomar hoje, inclusive, né? Dar atenção, porque assim, não tem como eu falei, não tem como ser um pastor abençoado se ele não consegue pastorear a sua família. Não tem como ser um pregador abençoado se a minha família não me ouve pregando, né? Porque tem gente que os filhos e a esposa não ouvem ele pregando, escuta, mas não ouve, ou melhor, ouve, mas não escuta, né? Acho que é isso, né? Ouve, mas não escuta, né? Não dá ouvidos. Por quê? Porque muitas vezes ele é essa pessoa aplaudida pelas pessoas que o ouvem, mas em casa é vaiado, né?
por conta de todas essas questões aí. Às vezes, não é nem a questão moral, irmãos. Não é nem isso muitas vezes. É essa questão da negligência mesmo, né? Se doa para os outros, é um servo de Deus que serve as outras pessoas, né? Que se sacrifica, que está lá de alguma maneira servindo essas pessoas, mas negligencia os seus filhos, esposa, se é a irmã, né? Às vezes negligencia o esposo e negligencia os filhos também, então vai para os dois lados também, né? Que a liderança é mais masculina, então a gente sempre tem esses exemplos maiores aí. Mas a gente precisa ter muito cuidado, tá? Muito cuidado para não cair nesses erros aqui. Então Samuel, o povo falou, não, a gente não quer continuar aqui esse negócio aí de Deus governar por vocês, ou por seus filhos, porque os seus filhos aí não são exemplos não. Então os filhos de Samuel não eram exemplos, eles não seguiram os passos do pai. Por qual motivo? Possivelmente porque ele não deu atenção à semelhança de Eli, e futuramente a gente vai ver também a semelhança de Davi. Davi, um dos homens assim fantásticos na história, mas como um pai péssimo, em todos os sentidos, negligente. Nenhum dos seus filhos o respeitava, né? Por causa do mau exemplo que ele deu, inclusive, do adultério, da infidelidade e tudo mais. Então não tem como ser bom pai, não tem como ser bom pai se não é bom marido, né? Tem uns que falam, não, eu amo meus filhos e tal, mas com a esposa tem um tratamento lá, não é, porque vai ensinar para eles pelo exemplo, né? Porque essa questão, o Eli e o Samuel até poderiam falar a respeito de Deus, das leis, pregar e tudo mais, mas o exemplo falava muito mais alto. Tem um pensamento que é assim, o que você faz soa tão alto nos meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você fala. Então, principalmente para os nossos filhos, nossos parentes, a fala pouco importa, o testemunho é o que mais impacta, influencia, né? Eu acho que foi Billy Graham, esse grande homem de Deus aí que nós tivemos na história, ele disse que a única Bíblia que muitos lerão na sua vida somos nós. O mundo não lê Bíblia. Então, a única Bíblia que muitos lerão na sua vida somos nós. Nós devemos ser a Bíblia, né? O Verbo encarnado, a Palavra de Deus. Então, a gente muitas vezes, até o velho ditado diz, né? Ditado antigo aí, mais vale uma atitude do que 1000 palavras, né? Pregue em todo o tempo, se necessário for, use as palavras. Já falei essa frase para vocês também, né? Então, bora lá, só para a gente ver aqui. Então, capítulo 8, a partir do verso de número 4 até o 22, a gente vê esse relato aí, aqui, os versos 4 e 5. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe, eis que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Deixa eu dar um salto aqui para o verso de número 20. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. É interessante aqui, irmãos, do verso 4, né, até o 20 aqui, Samuel vai falando, olha, vocês querem um rei mesmo? Ele ficou triste, porque falou para Deus, o povo está me rejeitando, Senhor, rejeitando minha liderança. Deus disse, não estou rejeitando você não, estão rejeitando a mim. Vai lá e faz isso aí que o povo está pedindo aí. É o que eles querem, né? Então olha Deus concedendo, fazendo uma concessão. Então tem muitas coisas que Deus permite, a gente até ora e acontece, não é por vontade de Deus. Porque Deus disse, é isso, vocês querem mesmo? Vocês estão insistindo, vocês querem viver assim? Então vai. Só que ele disse, as consequências vão ser essas. O Samuel fala aqui, do verso 5, né, ou do 6 até o 19. Ó, suas filhas vão sofrer isso, seus filhos vão fazer isso. Se vocês querem um rei como todas as nações, então vocês querem ser como todas as nações? Tudo bem, Deus vai conceder. Mas o interessante é que Deus não chamou Israel para desejar ser como todas as nações. Deus chamou Israel para todas as nações quererem ser como Israel. Né? Como nós hoje, será que a gente não está querendo ser igual ao mundo? Os parâmetros de sucesso, as realizações, né? Será que nós como igreja e instituição não queremos ser como o mundo? Dominar tudo, abrir franquias, ser as maiores, estrutura, sofisticação. Será que a gente também não está mais ou menos nessa vibe aqui de Israel? E Deus diz que tudo bem.
Tem coisas que a gente ora. Tem um texto lá em Salmos, deixa eu ver aqui se eu acho, Salmos 106, verso 15. Vamos ver se é isso? Bora procurar junto aqui. Me ajudem aí, para ver se a gente acha esse texto. Salmos 106, verso 15. Oh, que coisa boa, até que achei hoje, fácil. É interessante, irmãos, a gente entender que Deus, muitas vezes, pelo nosso coração teimoso, né? Pela insistência, tem hora que Deus abre mão do negócio. Diz assim, faz. Sabe aquele médico que a gente vai no médico, ele fala assim, não faça isso. Não, eu vou fazer. Não faça isso. Não sei o que, não faça isso. Aí ele vê que o cara não vai ser teimoso mesmo, ele fala assim, então faz. Então a fala do médico faz, não é que ele está concordando e nem está recomendando. Você é teimoso, não tem o que fazer, então faça. Só que o texto do versos 15 do Salmo 106 diz assim, e ele, Deus no caso, né, satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. Sabe o que esse texto está falando, quando a gente lê todo o Salmo? Do tempo lá que o povo estava no deserto, orando a Deus, a gente quer carne, cansamos desse negócio de maná, esse negócio de maná aí está enjoado. Enjoou, não quero mais maná não, a gente quer carne. Então vocês estão desprezando que eu estou providenciando para vocês esse maná? Não, a gente não quer, está muito, pediram, Deus está bom, vou satisfazer o desejo de vocês, mas a alma de vocês vai definhar nesse deserto. Tem muitas coisas que Deus permite, ou Ele mesmo concede para nós, mas aquilo é para prejuízo da nossa vida. Irmãos, eu não quero que nenhuma das minhas orações sejam atendidas por Deus se elas não forem exatamente aquilo que Deus tem para a minha vida. Aparentemente para mim vai satisfazer o meu desejo, mas a minha alma vai definhar. De alguma maneira aquilo vai me prejudicar naquilo que deve ser mais importante na minha vida, que é a minha comunhão com Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de insistir, pedir, querer, bater na porta, campanha e não sei o que, e dar a volta na muralha, e sobe monte, desce vale, e não sei o que, eu quero jejum e tudo mais. Cuidado, irmão. Procure saber a vontade de Deus e descanse nela, né? Então só algumas liçõezinhas aqui para a gente tirar, porque a gente precisa aplicar, né, Emerson, o discurso, né? Para fazer a aplicação, né, Ana? Esse pedido mostrou o declínio espiritual, né, de Israel, querendo ser como as outras nações. Não devemos ser imitadores de pessoas que não servem a Deus, é o que eu coloquei aqui, suas práticas não são nosso guia, mas se nossas ações agradam a Deus ou não. Então a prática dessas pessoas, como eles, a gente quer ter igual as nações aí. O que havia até aqui? A chamada teocracia.